E sabemos também que só a descendência de Noé teve continuidade. Só sua descendência permaneceu na terra. Só os filhos de Noé foram férteis e se multiplicaram na terra. Por isso Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: e fizemos de sua descendência os sobreviventes, e deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. E estes versículos fazem parte de um conjunto de versículos de Surat As-Saffat, a sura número 37, que tem a história de Noé de maneira bem resumida. E também este é mais um exemplo que dou sobre a eloquência do Alcorão, sobre o milagre linguístico do Alcorão Sagrado, da última revelação de Deus. E com efeito, Noé chamou-nos, então quão excelentes fomos em atendê-lo. E salvamo-lo e a sua família da formidável angústia, e fizemos de sua descendência os sobreviventes. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Que a paz seja sobre Noé no universo. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, ele era de nossos servos crentes. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. O versículo indica que só os filhos dele tiveram descendência. É conhecido que os 3 filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé. Sem, Ham e Éfith. E são descendentes de Sem os árabes, os hebreus e outros. E são descendentes de Ham os abissínios, os africanos. E são descendentes de Jafé os romanos, os turcos e também outras raças. E por isso Noé é chamado o segundo pai da humanidade. Para finalizar a história de Noé, vamos citar alguns relatos das palavras do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, sobre Noé e sobre a virtude de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. É narrado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre o dilúvio: فَلَوْ رَحِمَ اللَّهُ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ أَحَدًا لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ. Se Deus tivesse tido misericórdia de alguém deles, iria ter misericórdia da mãe do menino. E qual é a história da mãe do menino? O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: Noé, que a paz de Deus esteja com ele, permaneceu entre o seu povo 1000 anos menos 50 anos. Plantou árvores durante 100 anos. Estas brotaram e cresceram, e depois ele as cortou, e em seguida construiu a arca. Passavam por ele e zombavam dele. Diziam a ele: constrói um barco em terra, onde ele vai navegar? Então Noé dizia a eles: vocês saberão. Sawfa ta'lamun. Quando Noé terminou de construir a arca e a água jorrou da terra e encheu as ruas, uma mulher que amava muito ao seu filho, como é o costume naturalmente de toda mãe, amar o filho e dar a vida por ele. Então a mãe de um menino saiu em direção à montanha, até que ela chegou à altura de 1/3 da montanha. Então a água alcançou ela. A água chegou até ela, mas ela ainda conseguiu chegar ao topo da montanha. Quando a água chegou até o pescoço dela, ela levantou o menino com as suas mãos e os dois se afogaram. Então o profeta diz: فَلَوْ رَحِمَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَحَدًا لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ. Se Deus tivesse tido misericórdia de alguém deles, iria ter misericórdia da mãe do menino, da mãe desse menino, da qual eu conto a vocês a sua história. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a paz de Deus esteja com ele, também mencionou a recomendação de Noé aos seus filhos antes de morrer. É narrado pelo Imam Ahmad que certa vez o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam viu um homem que se vestia com ostentação. Viu um homem vestido com roupas muito enfeitadas, tecido de seda, tecidos brilhantes, uma roupa que transmite ostentação. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam puxou esse homem e disse para ele: "Ala ara alayka libasa man la ya'qil?" Parece que vejo sobre ti a veste daquele que não pensa. Imaginem o que esse homem estava vestindo.
E também imaginemos hoje a veste de alguns jovens que vestem camisas enfeitadas, purpurina, lantejola. Então ele lembrou a esse homem o exemplo da recomendação de Noé a seu filho e disse: Inna nabiyya Allahi Nuhan alayhi salam lamma hadarathu al-wafah qala libnihi inni qassun alayka wasiyatan amuruka bithnatayn wa anhaaka an ithnatayn. Quando chegou a hora da morte de Noé, que a paz de Deus esteja com ele disse a seu filho: irei te fazer uma recomendação, te ordeno duas coisas e te proíbo duas coisas. Te ordeno La ilaha illallah, ou seja, te ordeno dizer e te ordeno cumprir La ilaha illallah. Não há divindade real além de Allah. Não há divindade além de Deus. Te ordeno La ilaha illallah, pois se os 7 céus e as 7 terras forem colocadas sobre um prato de uma balança, e for colocada La ilaha illallah no outro prato, prevalecerá La ilaha illallah sobre os céus e as terras. E se os 7 céus e as 7 terras fossem uma só peça, blindada, imunizada e dura, os despedaçaria La ilaha illallah. E te ordeno Subhanallahi wa bihamdih, glorificado seja Deus e louvado seja Ele, pois nela estão as ligações de todas as coisas, e com ela a criação inteira é sustentada. Estas são as duas recomendações, as duas ordens de Noé ao seu filho: La ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdi. Depois disse: e te proíbo a idolatria e a ostentação. Então perguntaram ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ou aquele homem que estava a se ostentar perguntou a ele: a idolatria, a shirk, já conhecemos, pois o que é a ostentação? É que eu tenha 2 bonitos calçados? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, a ostentação é termos uma boa roupa para vesti-la. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não, a ostentação é termos uma boa montaria para nos transportar. Nos dias de hoje, um carro novo, um carro confortável. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, não é essa a ostentação. O homem seguiu perguntando: é termos amigos e estarmos junto com eles? O Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: não. Então o que é a ostentação, ó mensageiro de Deus? فَمَا الْكِبْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Então o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْسُ النَّاسِ. Em outro relato: سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمْسُ النَّاسِ. Não aceitar a verdade, ou seja, não enxergar a verdade, não se inclinar à verdade de Deus e não se inclinar à verdade que nos é esclarecida, e menosprezar as pessoas, andar com ar de ostentação, ter uma boa veste, um bom meio de transporte, o melhor alimento, a melhor bebida, a melhor residência. Se tivermos isso com simplicidade e humildade, e agradecendo a Deus e reconhecendo a verdade, que isso vem de Deus e que devemos adorá-lo unicamente e sermos muçulmanos a Ele, isso tudo não é ostentação. Porém, se temos tudo isso e empinamos o nariz, levantamos a cabeça, menosprezamos as pessoas e não somos simples e humildes, esta é a ostentação. E como disse Deus o Altíssimo no Alcorão: e não voltes com desdém teu rosto aos homens, e não andes com jactância pela terra, com orgulho, com ostentação. Por certo, Allah não ama a nenhum presunçoso vanglorioso, a nenhum orgulhoso que se vangloria. Isto em Surat Luqman e também em Surat Al-Isra. E não andes pela terra com ostentação. Por certo, não fenderás a terra. Você não vai conseguir furar a terra com todo esse orgulho, e nem atingirás as montanhas em altura. Por mais que você se estique, não vai conseguir chegar à altura das montanhas.
E já citamos anteriormente o que fez o Satanás ser expulso do paraíso. E citamos que o orgulho, a ostentação, é uma das bases da rebeldia, da desobediência e da incredulidade. Então, nesse texto relatado pelo Imam Ahmed e por outros compiladores do Hadith, lemos que Noé, que a paz de Deus esteja com ele, recomendou ao seu filho, antes de morrer, que diga e cumpra La ilaha illallah, não há divindade real além de Deus, e que diga Subhanallahi wa bihamdih, glorificado seja Deus e o louvor é a Ele. E também o proibiu shirk, a idolatria, associar alguém a Deus na adoração, adorar a algo ou a alguém além de Deus. E também o proibiu al-kibr, a ostentação. E assim, Noé, que a paz de Deus esteja com ele, faleceu após aproximadamente 1 milênio de adoração a Deus e de esforço no seu caminho. E é narrado que Noé foi enterrado na mesquita sagrada, Bil Masjid al-Haram, ou seja, em Meca. E também há outra narração que diz que ele está enterrado em Al-Biqa', no Vale do Beká, no Líbano, num lugar chamado hoje de Kark Nuh.